Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que eu li nessa tarde tem muito a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração. É no capítulo 5 de Gálatas, verso número 25, que se andamos no Espírito, nós precisamos também viver no Espírito. Ou se vivemos no Espírito, precisamos também andar no Espírito. É interessante, irmãos, que nos dias de hoje, quanto mais a gente pense nessas questões espirituais, as pessoas montam para si, e era o cerne daquilo que eu tinha preparado, que o Senhor falou assim, usa só esse pedaço aqui, depois o resto eu te comando, né? Bem? Hoje as pessoas mais do que nunca, em vez de andar numa vida sincera com o Espírito Santo de Deus, elas procuram montar a sua vida de maneira que ela tenha coisas para fazer. Ou seja, a religiosidade tem tomado conta da vida cristã e da vida com Deus mais do que nunca. Você pensa que a gente tem vivido um tempo de pessoas de religião espontânea? Não. É que cada um tem montado a sua própria liturgia, o seu próprio sistema religioso. As pessoas hoje vivem de maneira individual aquilo que elas acham que funciona. Elas tomam para si modelos de cristianismo, modelos de pensamento, modelos de ideias de se aproximar a Deus e transformam aquilo numa religião e num método. É interessante que Paulo, na carta aos Gálatas, ele na verdade está combatendo os judaizantes lá. E os judaizantes não fizeram alguma coisa muito diferente do que eu estou falando para você. Eles pegaram o testemunho do Senhor Jesus Cristo e colocaram ele de volta numa carga judaica. Disseram que modelos judaicos e procedimentos judaicos era o que Jesus na verdade estava revelando. Ou seja, Paulo fala em uma das suas cartas que ele chegava em um certo lugar e alguns falavam assim, eu sou de Paulo, na igreja de Coríntios também, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Jesus. E na verdade ninguém era de ninguém. Cada um estava montando para ele o seu próprio sistema de pensamento e o seu próprio sistema de culto. Porque nós temos para nós que se nós comportarmos de certa maneira, e que nós fizermos de certo método, e que se nós nos apresentarmos de certo em certo tempo, nós vamos alcançar de alguma maneira o favor de Deus. Ignoramos a realidade que na verdade nós já alcançamos o favor de Deus. Você já alcançou o favor de Deus. Você está aqui nessa noite é porque você abriu. Muito obrigado, meu irmão. É porque você alcançou o favor de Deus. Se você está aqui respirando, batendo as pestanas e de alguma maneira andando, é porque o favor de Deus já alcançou você. Você já está abençoado pelo Senhor. E você fala assim, glória a Deus, aleluia, que bênção, pastor. É isso que eu precisava, de uma afirmação em mim mesmo. Mas calma aí. Não é porque você está alcançado pelo favor de Deus que você alcança aquilo que Deus quer para você e aquilo, na verdade, que Deus tem para você. Paulo falando em uma outra igreja, se não me engano, a de Éfeso, falando que as nossas bênçãos estão guardadas nos lugares celestiais. Tem uma dispensa de Deus, cheia de bênçãos lá dentro para que eu e você possamos alcançar. E a maneira de alcançar isso é transportar a nossa vivência, os nossos olhos, para as coisas que são naturais e transferirmos para aquilo que são as espirituais. Pastor José Wellington fala assim, é hora da gente parar de olhar para as coisas que estão de baixo e começar a olhar para cima. É hora da gente começar a viver a nossa vida olhando para o horizonte de Cristo, ao invés daquilo que a gente tem vivido no nosso dia a dia. Isso é bonito em palavra, mas muita pouca gente aplica. Isso é bonito em método ou em palavra motivacional? Faz o M? Mas é muito difícil que as pessoas realmente vivam isso na vida e no dia a dia. A gente se encarrega de tanta coisa. A gente coloca tanto empecilho. A gente monta uma agenda tão pesada e lá no meio a gente coloca vida espiritual. Tempo com Deus. É claro que eu sou desse método e procuro aplicar na minha vida, de uma vida devocional abundante, onde você tem um tempo para estar com o Senhor. Na verdade, muita gente mudou o devocional com um carinho da religião. Ele acorda pela manhã, ele lê a Bíblia, ele ora e depois ele não pensa mais no Senhor o resto do dia. É interessante que aqui começa a entrar aquilo que Deus me fez lembrar no meu coração. É uma das histórias favoritas que eu tenho na Bíblia. É aquelas histórias, sabe, que você está assim, incrustada. E quando você lê, você às vezes nem percebe que está lá. Você passa por cima.
Mas é de uma das histórias de um dos casamentos mais inusitados da Bíblia. Talvez você já tenha me ouvido falar disso. O casamento de Axa e Otiniel. Está lá em Juízes, capítulo de número 5, na verdade Josué, capítulo de número 15, e Juízes, capítulo de número 1. A mesma história registrada 2 vezes. E a história começa falando que tinha uma cidade, quando o povo começou a conquistar a terra, tinha uma cidade que eles não conseguiam destruir. Eles não conseguiam conquistar aquela cidade. E já por 3 vezes, eles tinham entrado dentro da cidade e perdido. Já pensou? Muita gente da vida é assim. Tem uma área da vida que ele vai e ele consegue consertar aquela área da vida, mas passa pouco tempo ele, como diz o pessoal lá no Brasil, descamba mais uma vez. Ele vai lá, resolve, constrói, e de repente alguma coisa acontece, o inimigo das nossas almas vai lá e toma de novo. E ele perde aquilo que ele tinha construído. Quantas vezes aquilo que ele perdeu não acaba colocando ele até muito mais para trás do que ele estava antes do início. Terrível. E nós ficamos pensando, nós somos crentes, servimos a Deus. Estamos aqui acompanhando ou buscando acompanhar aquilo que o Senhor quer para nós. Hoje na escola dominical, vou fazer uma propaganda para você que não veio, né? Nós estamos falando sobre as promessas de Deus. E hoje nós falamos sobre promessas condicionais. Sabe o que são promessas condicionais da palavra de Deus? Semana que vem 5 da tarde, eu falo para você mais uma vez. Mas por diversas vezes nós estamos esperando as promessas que Deus fez para nós e elas não chegam. Agora, não é o problema que a promessa não chega até nós, é que nós nos colocamos no lugar onde a promessa acontece, onde ela é manifestada. Nós nos colocamos na posição. Tinha um pregador na Flórida, da igreja Calvary Chapel, ele falava assim, a pergunta que a gente tem que fazer não é se Deus está conosco, é se nós estamos com Deus. A bandeira, Deus está conosco, será que nós estamos com Deus? De quem que é o propósito? Do Senhor ou meu? Quem é que me trouxe para cá? O Senhor ou as minhas pernas? A minha sapiência? Porque, irmão, eu já conheci muita gente inteligente, principalmente na América. Nossa, como eu conheço gente inteligente na América. Gente que... Não é sarcasmo, não, é verdade. Eu conheço gente inteligentíssima. Tem um tio meu lá na Flórida, né? Ele é filósofo cristão. O tio Josinei Lopes. Tio Lopes. E o tio Lopes tinha umas frases que são extraordinárias. Ele fala assim, Wilson, quando o diabo não pode te parar, ele te empurra. Como assim? Quando o diabo não pode parar você porque você está firme no propósito, ele começa a falar para você, você é o cara, hein? E ele te derruba pelo orgulho. Outra frase que o tio Lopes sempre gosta de falar, ele fala o seguinte, olha, é o seguinte, o homem precisa de ser homem, precisa de marcar o dia para ser. Falando do compromisso que a gente tem, uma hora a gente vai ter que assumir compromisso. E todas essas frases são maravilhosas. Mas sabe o que logrou sucesso na vida do tio Lopes? A misericórdia de Deus. Eu conheço gente capaz, irmãos, de montar projetos e fazer coisas extraordinárias. Mas sabe onde ele logrou sucesso na vida dele? Na misericórdia de Deus. Aleluia. Eu conheço pessoas que, por conta de ignorar a misericórdia de Deus na sua vida, pessoas absolutamente capacitadas, acabaram presas pelo FBI brasileiro. E você fala assim, o meu irmão? Rapaz, meu irmão é uma bênção. É uma bênção. Só confiou no próprio braço. Não orou antes de fazer aquele negócio extraordinário. E fez negócio com alguém que vendia gato por lebre. Aí quando o FBI veio buscar o parceiro de trabalho, não achou o parceiro de trabalho. Falou, já que eu não acho seu parceiro, vem você mesmo, até a gente achar ele. Trancaram, irmão. Por que deixaram? Transformaram o carro importado na luz da glória de Deus. Aquela cidade, por diversas vezes, eles iam lá, conquistavam Kiriat Sefer. Eles iam lá, conquistavam Kiriat Sefer e derrubavam eles. O chefe daquele pedaço lá era alguém muito conhecido por nós, era o Caleb. Lembra do Caleb? Caleb e Josué, os únicos 2 espias que entraram na terra prometida. E Caleb falou assim, é o seguinte, essa cidade precisa dar um jeito nela. Tive uma ideia. Eu vou dar um prêmio para quem conquistar essa cidade.
O caba macho que conseguir conquistar essa cidade, eu vou dar minha filha para casar com ele, a Axa. Você já imaginou uma fila, meu amigo? Para casar com a filha do chefe? Se casar com a filha do chefe hoje em dia é bom negócio, né? Eu casei com a filha de um engenheiro. Só que ele foi do Brasil. Né? Se hoje em dia é bom negócio para o camarada casar com a filha do chefe, ter oportunidade, né? Já ele é o próximo vice-presidente da empresa, alcança, não é verdade? A gente ouve essas histórias de um monte por aí. Você imaginou naquela época, aquela oportunidade de ser um campeão e ainda ter um prêmio desse, ficar na família do chefe? Poxa! Muita gente se contratou, se autocontratou para o trabalho, mas só um logrou. O nome do sujeito, Otiniel. Agora, Otiniel tinha uma vivência muito diferente dos outros. Otiniel, a terra que ficou para a família de Otiniel, ele era sobrinho de Josué, by the way. Mas a terra que ficou para Otiniel era a terra do Negev. E se você conhece um pouquinho de geografia de Israel, você sabe que o Negev é um deserto terrível. Pensa num lugar ruim. Negev é um lugar de dificuldade, irmão, de aperto. Né? Mas não é esse que consegue chegar lá? Não é o cara que cresceu no aperto e consegue alcançar as coisas? Não é o sujeito que cresceu no aperto, que consegue vencer os obstáculos? Quantas histórias a gente conhece de aperto, conhece de dificuldade, de pessoas que passaram por cima de tanta coisa e alcançaram. E chegaram lá. E foram pessoas que transformaram a sua vida, ganharam um nome para si mesmo, ganharam uma posição para si mesmo. Quanta gente a gente não conhece assim? Otiniel era mais um deles. Conseguiu, entrou lá, quem sabe, Otiniel fez um cerco em volta da cidade, né? Parou o suprimento de água. Eles não tomam água, eu também não tomo, só que é o seguinte, eu sou do Negev. Eu sei que quer ficar sem água. Eu quero ver se Kiriat Sefer sabe ficar sem água. Estrangulou o suprimento e venceu. Otiniel parece para mim muito aquela figura daquele cara que consegue, sabe, mudar os seus hábitos. Alguém talvez foi acompanhado por uma mentoria, né? Alguém que foi acompanhado por um mentor, que mudou as suas habilidades, que se refez, que conquistou para si um nome, começou de repente a fazer propaganda aí no Instagram, já tinha milhões de pessoas seguindo, aí começou a dar mentoria para os outros e tal, fez um nome para si mesmo. Conseguiu conquistar, conseguiu mudar os seus hábitos, estrangular os seus vícios e alcançou Kiriat Sefer. Alcançou, venceu na vida. Chegou ao lugar ao sol. A América é cheia dessas histórias, é verdade ou não é? Quantos irmãos a gente conhece, quantas pessoas a gente conhece que alcançaram para si milhares de dólares? Você conhece a história do sujeito? O cara chegou aqui, imigrante, não, ó, lavei muito prato nesse restaurante aqui e tal, aí depois eu fui fazer isso aqui e tal, e hoje eu sou multimilionário. Quanta história a gente conhece assim? E o Otiniel conseguiu. Venceu. Alcançou o seu lugar de prêmio. E foi lá pegar o seu troféu. O troféu dele era a Axa. Agora, a Axa, diferente de Otiniel, ela era filha de Caleb. E por ela ser filha de Caleb, o lugar onde ela morava era o sopé do Hebron. Irmão, sopé do Hebron é bênção, irmão. Ali aquele vale ali em volta do Hebron, aquilo ali é uma bênção, irmão. Água que desce lá de alto do morro quando chove ou quando neva, aquela água cristalina descendo na pedra, aquelas árvores em volta, lugar de abundância, irmão, tudo que planta dá, a caça está sempre perto, não precisa de correr longe porque tem água, manancial. Vivia bem a Axa, viu? Deve ter sido tratada tão bem aquela menina, devia ter crescido tão feliz, né? E agora, por conta de uma decisão do pai, porque o pai via nela um benefício para o seu povo, entregou ela em casamento. Mas Axa sabia o que era bom na vida, ela sabia o que era recurso na vida. Ela sabia aquilo que ela podia esperar. Sabe, tem pessoas, irmãos, que apesar de ela estar numa posição de anonimato, uma posição secundária, ela sabe que ela vive bem. Ela sabe onde encontrar felicidade. Felicidade está na casa do pai dela. Glória a Deus. Felicidade está nas coisas simples, porque lá tem água.
Aleluia. Lá tem suprimento, lá tem alegria. Glória a Deus. Ela nunca ia precisar de se preocupar com uma guerra. Porque ela tinha tudo que ela precisava. E agora ela é dada em casamento a Otiniel, o campeão. Verdade. Mas ele mora em Negev. E é o seguinte, na tradição, você casa onde a noiva mora, mas você vai morar onde o noivo vive. Você casa onde a noiva mora, mas você vai morar onde o noivo vive. E se eu fosse você, eu ficava feliz. Porque o casamento da noiva com o cordeiro é aqui nos ares dessa terra, mas nós vamos viver no céu onde ele mora. Aleluia, glória a Deus. E aí acontece o casamento. Você imaginou que bonito o casamento? Otiniel, o grande guerreiro, Axa, a filha de Caleb. E era muito comum, né, naquele casamento, você já me viu contando essa história, que a moça fosse colocada num jumento, numa cavalgadura. E ela era toda ataviada. Se você já assistiu um filme de Oriente Médio, somente antigo, você vê muito isso. Aquela noiva quando você não consegue ver o rosto, ela cheia de véu, toda coberta, toda bonita, montada em cima dela, montada e montada, né? Parece que montaram ali um lego em cima daquela cavalgadura e tem lampejo e tem barulho, aquelas lantejoulas vão batendo uma na outra e aquela coisa bonita na procissão e tal. E a Bíblia vai dizer lá em Juízes, no capítulo número 15, que ela pega e fala assim, pede para o meu pai uma terra. Fala para o Otiniel. De cima do jumento. Pede para o meu pai uma terra. Só que aí tem um problema. E esse é o problema de Otiniel. E esse é o problema de alguns Otiniéis que estão aqui nessa noite. Seja você irmão ou irmã. É que o Otiniel, ele acha que ele alcança as coisas por causa do braço dele. O Otiniel, quando olha para Axa, ele fica contente para ele. O que eu vim fazer, eu já trabalhei para alcançar. O Otiniel é um crente carnal. Ele acha que a maneira como ele galga posições espirituais é simplesmente limitando a carne. Ele vai mudando os hábitos dele e os hábitos dela e vai achando que isso é experiência espiritual. Está cheio de lugares aqui onde você pode ir num culto de manhã, de tarde ou de noite, nessa cidade ou em qualquer outra dos Estados Unidos. Onde as pessoas estão ensinando os crentes a viverem uma vida de mentoria com Deus. Onde você segue o padrão da palavra de Deus, mas você não conversa com o Senhor. Mas você não tem experiência com Deus. Você não ouve mais Deus falar. Não existe mais uma interferência do Espírito de Deus na vida de ninguém. E aí quando fala assim, olha, esse problema que você vive, pede para Deus. Fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. E aí isso para mim é incrível, sabe? Que alguém tenha coragem de falar que o problema dele não tem nada a ver com Deus. Tem alguma coisa na sua vida que não tem a ver com Deus? Tem alguma parte do seu organismo que não tem nada a ver com Deus? Tem alguma parte dessa terra que não tem nada a ver com Deus? Tem alguma parte do universo que não tem nada a ver com Deus? Se Ele é o Criador e o detentor de todas as coisas, se todas as coisas foram criadas por Ele, para a glória dEle, existe alguma partícula do universo que não tem a ver com Deus? Mas o Otiniel olha para o braço. Não, toma lá da cá. Eu lembro, na vida olhando para o Otiniel, eu lembro do filho pródigo. Porque o filho pródigo, quando ele cai dessa graça, né, que a gente estava comentando hoje mais cedo, eu e o presbítero Raudinei conversando, quando o filho pródigo cai dessa graça, ele descobre que ele estava agora afastado do seu pai, que ele não tinha condições mais de ser filho, ele fala assim, eu vou voltar para minha casa e vou tentar ser como um dos trabalhadores do meu pai. Porque os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. E é isso que muita gente tem procurado na igreja hoje em dia. Abundância de pão. Abundância do pão físico, abundância do pão moral, abundância do pão intelectual. Irmão, é tão bonito ver alguém que conhece Bíblia. Esses dias atrás a gente estava comentando até antes do culto com os irmãos, vendo algumas pessoas que aparecem aí no meio político, que o sujeito fala assim, meu, esse homem é um pastor. Alguns dias atrás eu estava vendo um dos governadores do estado de São Paulo, num púlpito de uma igreja. Irmão, que qualidade de mensagem. Eu falei assim, meu amigo, esse homem estudou Antônio Gilberto.
Ele leu os livros do Antônio de Melo, não é possível. Qualidade. Mas será, irmão? Porque tem muito trabalhador. Muita gente que está vivendo pelo pão. Está vivendo pelo prato de pão no fim do dia. Porque os trabalhadores da casa do pai do filho pródigo tinham abundância de pão. Então vivia bem. Vivia completo. Mas ser trabalhador é diferente de ser filho, irmão. E Otiniel, no melhor do dia dele, era trabalhador. Ele tinha conquistado aquilo que ele estava levando. Era um salário, era um pagamento por aquilo que ele tinha feito. Conquistado criado ser fé. E aí quando você conquista as coisas, elas são pagamento, como é que você pede mais? Porque se é um parente, se é alguém próximo, se é um pai, você fala assim, pai, quero ir para casa que eu estou cansado. Mas para o patrão você pede isso? Ô patrão, deve ser que eu quero ir para casa cansado. Primeiro que ele não tiver como teu filho, com o filho dele. Segundo, você não tem coragem de falar um negócio desse? Você acha que eu vou pedir isso para o meu chefe? Porque é diferente. E aí começa. Quando Axa vê a inércia do sujeito, do Otiniel, do seu marido, diz que ela desce do jumento. Agora eu queria que você montasse essa foto na sua mente. Essa mulher, provavelmente, ela foi ajudada a subir nesse jumento. Do tanto que ela estava ataviada. Do tanto que ela estava cheia de véu. Cheia de pano. Agora, quando ela vê que o Otiniel não vai fazer nada, ela desce do jumento. E a Bíblia não fala em nenhum momento que e aí pararam Axa. Não. Ela desce. Apeou-se do seu jumento, está lá. Ela desceu. Aquele momento de absoluta glória daquela moça. Todo mundo de olho nela, todo mundo percebendo ela. Ela era o prêmio de alguma coisa, mas ela desce. Ela desce sem olhar em volta de que está ali. Nessas horas eu gosto de lembrar da pequenininha nossa, né? Todos eles passaram por isso, mas agora é a fase da pequena. Meu irmão, você pode estar onde você quiser. Estou no púlpito, estou pregando, ela me vê, pai! Está nem aí para você. Ela me viu. Ela viu a mãe. Estou numa conversa séria, às vezes tratando um problema, me viram. Ele não quer nem saber. Ela viu o pai dela, não quer saber de você não, ela quer saber que ela viu o pai dela. Ela grita, ela vem, corre, dá um abraço. Se acontecer alguma coisa, ela vem chorando, ela para qualquer reunião que eu estou fazendo. Pai! Está nem aí. Por quê? Porque ela é filha. Aleluia. E filha é diferente, irmão. Glória a Deus, aleluia. Filho não tem hora marcada. Filho não tem agenda. Filho não tem lugar. Aqui você não é meu filho. Não tem, irmão. Filho não é um compromisso que você tem. Filho é um comprometimento que você tem. Aleluia. E ela desce. Quando ela desce do jumento, o pai dela olha para ela e fala assim, aconteceu alguma coisa. Não pode ser. Primeiro que ele conhece a peça dele, né? Eu conheço meu eleitorado. É assim que a gente fala com o pai? Meu amigo, eu conheço meu eleitorado. Primeiro porque ele conhece. Ele sabe que tem alguma coisa. E em segundo lugar, porque aquilo não era hora para isso. Mas ela desce. E quando ela desce, ela não precisa falar nada. O pai dela pergunta, o que você quer? E aí eu quero voltar para você. A nossa unidade com Deus, ela não é marcada pelas coisas que nós temos ou que nós fazemos para Ele. A palavra de Deus diz em Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Não estamos aqui marcando ponto da nossa religião para que Deus cubra ou então entregue para nós o nosso favor. O favor de Deus está ao nosso respeito. O lugar do mais importante do tabernáculo de Deus era o propiciatório, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E Hebreus fala assim, nós agora com ousadia entramos lá também. Porque o nosso precursor, o nosso irmão mais velho, entrou primeiro para que a gente possa ir também. Agora eu e você também podemos descer do nosso jumento.
Aleluia. Para ir falar com o nosso Pai. Tu és bom, Jesus. Obrigada, Deus. Para dizer para Ele onde é que dói a nossa dor. Qual que é o problema, qual que é a questão. Quando ela chega diante dele, ele fala, o que você quer? Ela já vai logo na veia. A terra que você está me mandando é uma terra seca. A terra para onde eu estou indo é uma terra difícil. Irmão, uma vez eu já contei esse testemunho para você alguma vez. Eu estava passando por uma situação e eu chegava para o irmão, rapaz, me ajuda. Eu estou passando por isso, precisa de ajuda do irmão, em oração e tal. Aí veio outro amigo, pô, meu amigo, eu preciso de oração por isso. No terceiro amigo, o Espírito de Deus falou para mim, escuta, alguma hora você está pensando em conversar comigo disso aí? Você já falou com 3 pessoas diferentes pedindo oração, mas comigo você não falou ainda. A gente sai pedindo oração, sai conversando com as pessoas, liga no Brasil no profeta. Né? Até abre a Bíblia, alguém até abre a Bíblia, mas não dobra o joelho e derrama a alma. Mas não dobra o joelho e fala assim, Senhor, me ajuda. Que a terra para onde eu vou é uma terra seca. É difícil. Aleluia. Solitário. Cheio de uivo. Problemático. O Tiniel já manja de lá. O cara é fera. Mas como é que eu vou criar meus filhos, pai? Tem gente que vê essa situação que a gente está passando, o cara tira de letra, meu. Mas eu não tiro de letra, eu não sei fazer. E aí tem pessoa que até fica com vergonha. Nossa, quando eu conto meu problema para o irmão, eu não acho meu problema tão simples. E para o irmão é simples. Agora, não é uma questão de trabalhador, é uma questão de filho. Aleluia. É uma questão de filiação. Quando ele fala isso para ela, fala, eu vou para uma terra seca. Me dá pelo menos uma fonte de água. Como é que vai fazer? Diz que o pai olha para ela e fala assim, minha filha, você veio ao lugar certo. Aleluia. Não só uma fonte. Glória a Deus. Mas eu vou dar para você as fontes superiores e as fontes inferiores. Aleluia. Não só uma bica de água, mas a bica que desce de cima e a que vem de baixo. Aleluia. Deixa eu começar a terminar minha mensagem pela segunda vez, eu acho, né? Quando a gente olha nos evangelhos, é tão bonito isso. Em Mateus e Lucas repete a mesma parte do Sermão do Monte de Jesus, sobre a questão de nós sermos maus. Lembra? Se vós, sendo maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos. De quem que ele estava lembrando ali? De todos os pais, de todos os homens. Mas ele faz uma referência muito clara ao modelo de Caleb. Que um filho vindo pedir pão, não dá uma pedra. Que o filho vindo pedir carne, não dá uma serpente. Axa veio pedir água e ela não recebeu um poço de esgoto. Ela veio pedir uma fonte de água e ela não tomou uma surra do seu pai. Ela recebeu do pai alguma coisa que ia muito além daquilo que ela imaginava que ela podia precisar. Tem muita gente perdendo a oportunidade de Deus porque não vai pedir como filho. Chega e pede como Otiniel, Senhor, lembra da obra que eu fiz? Irmão, esquece como é que você fez, irmão. Você é filho. O Salmo 127, se eu não me engano, é o 128. É um salmo mais bonito que tem, o salmo da família. Bendito é o homem que confia no Senhor. A sua mulher será como árvore frutífera ao redor da sua mesa, videira frutífera ao redor da sua mesa. Os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Videira em volta da sua casa, plantas de oliveira ao redor da sua mesa, os filhos. Que bênção, né? Detalhe, irmão. Planta de oliveira só começa a dar fruto no 7º ano. Primeira vez que dá fruto é no 7º ano. A segunda no 14º. Depois ela começa a ficar mais perto uma da outra. Como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Quantos de nós, irmãos, ovacionamos a Deus, Senhor, aquilo que eu fiz? Planta de oliveira ao redor da mesa do Pai. Não fez nada. Só está sendo nutrido. Só está sendo cuidado. O pai está cuidando porque sabe que existe a possibilidade do fruto. Vai sair fruto daí. Mas não é agora.
Vai sair fruto daí quando se humilhar mais. Vai sair fruto daí quando tiver condição de produzir azeitona que tem azeite. Mas por enquanto é só o meu cuidado sobre ele, mas chega diante de Deus. Olha, né? Já teve filho pequeno? Já recebeu esse recado? Ah, pai, eu fiz não sei o que, eu podia assistir agora não sei o que, né? Olha, porque eu fiz isso, pai, eu podia... Já fez isso com o seu pai? De fazer uma barganha com o seu pai? E você que é pai agora, acha que seu pai fez alguma coisa com você por causa de alguma coisa que você fez? Você sempre soube que o seu pai lhe dá amor e lhe dá cuidado, porque ele lhe ama. E quando ele lhe faz fazer uma coisa primeiro, é simplesmente para que você aprenda um padrão moral. Não porque ele está colocando um impedimento da sua bênção como pai. Se vós, sendo maus, sabendo dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Aleluia. Se eu e você queremos o bem das crianças, quanto mais o nosso Pai eterno quer o nosso bem. Aleluia, glória a Deus. Para te suprir, para te levantar, para te alcançar. Agora é interessante, termino pela segunda vez agora, que Mateus fala assim: quanto mais o vosso Pai Celestial dará dons àquele que vos pedirem. Mas o Lucas fala assim: quanto mais o vosso Pai Celestial lhe dará o Espírito Santo. E eu falo assim, que coisa extraordinária, né? Porque um fala do Espírito Santo, as fontes superiores, e outro fala dos dons, as fontes inferiores. Aleluia. Deus tem para você fonte superior e fonte inferior, mas não é para trabalhador, é para filho. Aleluia. E para ser filho, precisa alcançar a liberdade no Espírito. Se o Espírito de Deus, que é o Senhor, está aqui no nosso lugar, e o nosso Pai Celestial é Espírito, você precisa entrar na presença dele com liberdade. Aleluia. É hora de alcançar as coisas de Deus com liberdade. É hora de abrir a porta da graça. É hora de abrir a porta do favor espiritual de Deus por você. Entrar pela porta e abraçar um Pai. Aleluia. Agora, tem muita gente que não está tendo abraçando o Pai, porque quando olha no espelho, já não vê mais a semelhança do Pai. Eu falei assim, eu não pareço nem com meu pai, nem com a minha mãe. Eu contava para alguém aqui dos nossos irmãos essa semana, eu fui entrevistado essa semana, né? Na quinta-feira. É chique, né? A pessoa vai escrever um livro, vai usar minha vida de tão triste que ela foi. Eu estava falando com essa pessoa e a gente estava conversando a respeito disso, tal, de traços, né? E uma das coisas que a gente estava conversando é, quando foi que você percebeu que você era filho da sua casa? Ou quando foi que isso afetou você? Você não achando que não era filho da casa. E eu lembro que por conta que minha mãe era absurdamente loira, né? Dos olhos azuis, e minha irmã era muito diferente de mim, era branquinha, do cabelo preto, eu cheguei a uma época que achei que eu era adotado. Porque eu olhava no espelho e não via a semelhança da família. Mensagem que eu tinha preparado por diversas vezes quando eu li o que eu estava escrevendo, quando a gente olha os frutos da carne e o fruto do espírito, às vezes é o que muita gente está vivendo. Ele olha no espelho e a vida dele não tem fruto do espírito, ele não se parece com o pai dele. Porque ele anda preso na prostituição, ele anda preso na maledicência, ele anda preso na inveja, ele anda preso no problema. Ele olha para o espelho e não enxerga o pai dele. Mas deixa eu falar para você hoje. Hoje você vai recobrar a sua natureza mais uma vez. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Hoje Deus vai colocar em você, você vai conseguir ver no espelho a mansidão de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, a fidelidade de Deus. Hoje você vai começar a enxergar e você vai perceber que você sim parece com seu pai. Você só precisa ficar mais perto dele. É hora de se aproximar do seu pai. É hora de fazer um esforço na sua alma e dar um passo em direção ao seu pai e recobrar dele a natureza que ele já colocou em você. Aleluia. Hoje é o dia do casamento, Axa. Você está bonita, você está preparada, mas precisa descer desse jumento. Precisa de te humilhar hoje. Precisa de esquecer da festa.
Precisa de esquecer do momento de princesa em troféu e descer, porque o seu pai que te conhece e te vê, te alcança hoje para te dar recurso para viver nessa terra. Espírito de Deus do alto e recurso de dons de Deus na terra para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, minha filha. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és soberano. Deixa eu falar para você. Eu tenho rápidos convites, nosso tempo não é muito comprido, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para ministrar sobre as vidas. Existe algo da parte de Deus hoje extraordinária. Aberto, acho que... Da parte de Deus existe algo hoje extraordinário para derramar sobre a sua vida e para mudar a sua vida de uma vez por todas. Não foi à toa que você conseguiu chegar aqui. Não é mais uma reunião de culto que você veio. Você não veio simplesmente prestar um culto aqui hoje porque alguém te convidou ou deu certo da sua agenda. Não. Você veio aqui hoje receber um atestado de filiação. Você vai sair daqui com uma certidão de nascimento hoje. Você sabe o que significa? Você vai sair daqui hoje com nunca mais ninguém, nem você mesmo, vai duvidar de quem que você é filho. Pastor João gosta de lembrar desse testemunho, e só de lembrar já me emociona. Ele disse que um dia um casal de cantores americanos de gospel estava passando por uma cidade. E passando naquela certa cidade, eles estavam num diner, foram comer juntos. E aí se sentaram numa mesa e veio um outro rapaz conversar com eles e... Vocês são novos aqui na cidade? Sou novo aqui na cidade. Ah, que legal. Vocês têm uns 5 minutos para mim contar uma história para vocês? Eles olharam para o outro, né? Puxa, a gente achou que a gente ia ficar sozinho, mas pode contar. E aí ele se sentou e falou assim, pois é, aqui perto dessa cidade tinha uma igreja batista que estava fazendo um trabalho extraordinário. Na verdade, aquele trabalho estava acontecendo porque tinha chegado um pastor novo na cidade. E era um pastor muito amigo e muito cuidadoso. Só que naquela cidade morava um rapaz. E o rapaz era filho da meretriz da cidade. E as crianças da cidade, o povo daquela cidade, você sabe como é que é criança, né? Eles não dão mole. Eles não ajudam mesmo. E toda vez que o menino andava na rua e estava no meio da rua, as crianças perguntavam para ele, você é filho de quem? Você é filho de quem? Porque a mãe dele não sabia de qual cliente que ela tinha engravidado. E aquele rapaz sofria demais com aquilo, era muito vergonhoso para ele, porque ele não sabia quem que era o pai dele. E quando o pastor novo chegou lá na cidade, ele frequentava a igreja, só que ele tinha um cuidado, né? Ele chegava depois que todo mundo sentou e ia embora antes do culto terminar, para que ninguém conversasse com ele e ninguém passasse vergonha. E ele não passasse vergonha. Mas naquele dia, disse que o pastor estava pregando uma mensagem. Estava um poder de Deus naquele lugar. E o coração dele se alegrou muito. E ele ficou entusiasmado com a mensagem e perdeu o horário de ir embora. Tem um costume na igreja americana que o pastor, quando termina o culto, ele vai para a porta da igreja para cumprimentar pessoa por pessoa. E aí ele se perdeu do horário e a hora que ele viu, a multidão já tinha chegado na frente e ele ia ter que passar pela porta e cumprimentar o pastor. E a pessoa cumprimentava, 1, 2, 3, 4, chegou a vez dele. O pastor apertou a mão dele e falou assim, você é novo aqui? Eu nunca te vi antes. Você é filho de quem? Quando o pastor falou aquilo, ele engoliu aquela vergonha. Começou a se contorcer e pensava na cabeça dele, meu Deus do céu. Até o pastor da igreja? Poxa, mas... E ficou procurando para onde ele olhava e tenso. E aí o pastor olhou para ele segurando a mão dele. Mas é claro, como é que eu não vi antes? Ele, meu Deus do céu, foi descoberto. Mas os traços da família estão no rosto. Como é que eu não pude ver antes? Ele, meu Deus do céu, o que esse senhor está fazendo? Você é um autêntico filho de Deus. Aleluia. Está na sua fisionomia, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Pegou, deu um tapinha nas costas do menino e falou assim, vai, meu filho.
vai viver as promessas do seu pai. Aleluia. Aquilo encheu o coração daquele moço com tanta alegria. Ele falou assim: meu Deus do céu, eu sou filho de Deus. Mudou a mente do rapaz. Ele foi transportado do mundo natural para o mundo espiritual. E ele começou a viver diferente, começou a falar diferente, não tinha mais vergonha de lugar nenhum, porque agora ele sabia quem era o pai dele. Aleluia. E agora ele virou cantor naquela igreja, e depois se lançou como político na cidade, foi prefeito, foi senador do estado e terminou sendo governador daquele estado, do estado do Alabama, se eu não me engano. E no final daquela conversa, enquanto ele conversava com aquele casal, o rapaz estava contando a história, conversava com aquele casal do começo, ele falou assim: esse menino sou eu. Aleluia. Deus mudou a minha história, eu não tenho mais vergonha dela. Deus mudou o que eu sou, porque os traços do meu pai estão em mim. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. A carteira do seu pai hoje está aberta aqui na frente. Fique de pé, por gentileza. Os cartões de crédito, o acesso, o cartão de débito, todos os dólares da sua carteira, a chave do carro, está tudo à sua disposição. Você só precisa reconhecer hoje quem é seu pai, quem tem recurso para você. Você precisa de mudar hoje de esfera, sair de um lugar e ser transportado para o outro. É a sua vez, é a sua hora. Se o problema é nos traços, se você não consegue se enxergar nos traços, ele muda hoje a sua perspectiva. Aleluia. Ele vai falar assim: olha, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Não. Traz a veste nova, coloca no anel do dedo, veste o sapato, porque esse meu filho estava morto, mas hoje reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Aleluia. Deus muda a sua natureza, muda quem você é diante dos olhos dele. Mas se você tem vivido como filho de Deus, não tem nada que te desabone na sua mente. Mas você quer essa experiência do Espírito, você quer esse recurso. Ele tem para você hoje também. Hoje Deus tem batismo com o Espírito Santo. Aqui eu creio nisso. Deus tem curas hoje aqui, eu creio nisso. As fontes de Deus estão à sua disposição. E eu dou 30 segundos para você vir aqui à frente, para você receber. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu és tremendo. Tu és soberano mais uma vez. Tu és soberano e sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor e o nosso Pai absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Pastor Marcos, você me ajuda a orar por esses irmãos aqui, por gentileza? Coloca a mão sobre ele. Ainda falta você. Ainda falta você de fazer uma aliança nova com Deus.
Tempo novo é tempo de aliança nova. Não interessa seu coração. Não me interessa se você tem essa, peste ou não de fazer o que eu estou lhe pedindo. Faça, porque Deus está aqui para ministrar sobre a sua vida. Mas pastor, Deus não pode me abençoar no lugar que eu estou? Pode, claro que pode. Mas se você vier aqui à frente, você vai fazer um memorial com o Senhor e para sempre você vai se lembrar. E apesar dessa glória que tens, mais 15 segundos para você. Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, teu juízo, Senhor. Eu apresento a vida, Senhor, Pai, dos teus filhos e filhas aqui na frente. Ah, Senhor, Pai, o Senhor tem recursos, Senhor, Pai, para os teus filhos, ó Senhor. Pelo poder que há no teu Espírito Santo, Senhor, Pai. E na liberdade que há em ti, Senhor, Pai. Em que nós clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. Vai descendo, Senhor, Pai, com o teu bálsamo, com o teu recurso sobre a vida dos meus irmãos, ó Senhor. Enchendo da tua glória, Senhor, Pai, dando visão, intrepidez, ó Senhor, Pai. Dons da tua parte, Senhor, Pai. Senhor, Pai, ressuscitando, Pai, Senhor. Refrescando os dons, ó Senhor, Pai. Agora mesmo, Senhor, Pai, dos pés à cabeça, Senhor. Aquilo que vai enchendo a vida, Senhor, Pai. Refrescando os dons, ó Senhor, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, Pai. Vai enchendo, Senhor, Pai. Vai, Senhor, Pai, dando, Senhor, Pai, a tua marca na vida, Senhor, Pai, dos teus filhos, ó Senhor. Fazendo com que eles recebam de ti, Senhor, Pai, a unção que quebra o jugo, Senhor, Pai. A unção que despedaça a corrente, Senhor, Pai. A unção, Senhor, Pai, que dá vitória. A unção que vem recursos, Senhor, Pai, do céu e da terra. Ah, Senhor, Pai, abençoa os teus filhos, ó Senhor. Aleluia. Guardando, Em nome Senhor, Pai, de Jesus, pelo poder do teu nome, Senhor. Pelo poder do Senhor, teu Pai, nome, fazendo Pai, nos aliança abençoamos, nova, Senhor, Pai. Aliança de filho, aliança, Senhor, Pai. De família, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Enchendo de poder e de graça, Senhor, Pai. Enchendo de unção, Senhor, Pai, de intrepidez, ó Deus, de ousadia, Senhor. Ousadia, Senhor, Pai, para quebrar barreiras. Será que a basura, ousadia, Senhor, Pai, para quebrar grilhões, ó Senhor. E nós vamos ouvir os testemunhos dessa noite, ó Deus. Porque o Senhor hoje passa em revista o teu povo e levanta a sua família em torce, ó Senhor, para viver as tuas promessas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E apesar dessa glória que tens, olha para nós tão pequenos. Tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo.